falar sobre a mulher guineense, uma análise crítica da sua integração em vários quadrantes da nossa sociedade. Escolhi este tema porque é sugestivo e pertinente para podermos refletir sobre aquilo que é a condição da mulher no nosso país. E para isso vou, em primeiro lugar, fazer um enquadramento cultural para depois chegar às conclusões, enfim, fazer um diagnóstico do problema e apresentar as soluções que pode, de alguma certa forma, também ajudar para, enfim, darmos mais visibilidade e darmos mais, enfim, valor, sobretudo, à mulher. Desde logo, este enquadramento cultural remete-nos para a questão da diversidade étnica, a questão da ordem religiosa e a questão da ordem sociológica. A diversidade étnica. Quando se fala da mulher, no nosso contexto guineense, diferentemente de outros países, nomeadamente aqui na Europa, tem que ter em consideração as particularidades que são inerentes ao nosso país. Porque as várias etnias que nós temos, cada etnia em concreto tem a sua mundividência, a sua, enfim, mundivisão sobre aquilo que é a mulher e o seu papel também na sociedade. A forma como os balantas, por exemplo, pensam e concebem a mulher é completamente diferente como a etnia Fula ou a etnia Manjaca ou a etnia Nalu, etc, etc. Cada etnia na Guiné-Bissau tem a sua forma peculiar de ver e conceber a mulher no seu contexto. Agora, é claro que todas essas etnias acabam por convergir num ponto, que é a não visibilidade das mulheres ou a marginalização da mulher no seu próprio contexto. Pronto, como eu estava a falar, é preciso ter em consideração a questão da diversidade étnica. Essa diversidade étnica, bem, tem a ver com a concepção que cada etnia faz da forma de ver a mulher. Mas mesmo nessas questões todas, há um ponto que é um ponto que se converge, que é a não visibilidade da mulher e da própria, enfim, opressão que a mulher tem sido, pelo menos em todas as etnias do nosso país. Ou seja, as etnias acabam por, enfim, ser elementos para propriamente de vermos um acentuar das desigualdades entre homens e as mulheres. E depois, nós temos a questão da ordem religiosa. Ordem religiosa como a Guiné-Bissau, tal como temos várias etnias, também a ordem religiosa, embora não temos várias religiões, mas nós temos pelo menos 3 grandes religiões, que é os animistas, os islamistas e os cristãos. Pronto, esses 3 leques de religiões. É claro que cada uma dessas religiões tem também a sua particularidade na forma de ver a mulher. Por exemplo, os animistas têm uma forma, enfim, concreta, os islâmicos também têm e os cristãos têm. Mas o que nós vamos ver também aqui nessas 3 religiões, também nós notamos que a mulher ainda também continua a ter sérios obstáculos. É claro que cada religião, uns mais do que outros. Por exemplo, nessas 3 religiões, a mulher tem mais alguma manobra, embora não propriamente de igualdade plena com o homem, mas é mais na religião cristã. Temos que reconhecer isto, não pelo facto de eu ser cristão, ou assumidamente cristão, mas é um facto que pode constatar, por aqueles que conhecem o nosso país muito bem. As mulheres cristãs, pelo menos, são mulheres que conseguiram ter mais visibilidade. Agora, as mulheres animistas islâmicas, essas aqui, pronto, não vou dizer nessas 2 religiões qual é que consegue dar mais visibilidade à mulher. Agora, uma coisa eu sei, no que toca aos direitos fundamentais,
pelo menos as mulheres da comunidade islâmicas são muito mais afetadas, ou são drasticamente afetadas por causa do cancro da excisão feminina. Pronto, porque, enfim, as mulheres que são vítimas deste flagelo é mais da comunidade islâmica. Com isso, não vou entrar aqui na questão se o Islão defende isto ou não defende, ou a interpretação que cada um faz, por exemplo, isso não é baseado no preceito religioso, não vou entrar por aí. A única coisa que eu posso avançar é que as mulheres que são excisadas, a generalidade dessas mulheres são das etnias islâmicas. Pronto. Os animistas, praticamente daquilo que eu sei, não submetem as mulheres a essas práticas. De modo que, na minha consideração, parece-me que a religião islâmica, ou pelo menos as mulheres que são mais afetos às etnias islâmicas, são muito mais marginalizadas comparativamente com as mulheres da religião animista. Mas nós sabemos também que mesmo os animistas também têm lá práticas que são práticas muito nefastas, que tem que ter em consideração também as particularidades aqui, porque o animismo não é uma coisa propriamente diferentemente dos cristãos. E os islâmicos não é uma coisa linear que nós podemos especificar, porque tem que ter em consideração também a especificidade das regiões e também as suas próprias etnias, etc, etc. Mas uma outra coisa, novamente, que é importante salientar, há todo um obstáculo, do ponto de vista religioso também, que obstaculiza a própria afirmação da mulher. É claro, nessas três religiões, como já tinha dito, as mulheres ditas cristãs são as mulheres, comparativamente, são muito mais bem-sucedidas. É uma questão que não é discutível. É um facto notório esta minha afirmação. Isto não quer dizer que as mulheres de outras, enfim, denominações ou religiões não têm, enfim, não têm projeção, não têm feito alguma coisa especial, não é nada disso. Mas as mulheres que mais se conseguem afirmar, quando falo afirmar, a questão de aculturação e de afirmação e da própria visibilidade pública, e também a outra componente que nós estamos a falar às vezes e que não se dá para aferir é a questão da mutilação genital feminina. Aliás, aquilo que eu li em alguns relatórios, calcula-se que mais de metade por cento das mulheres que são afetas à religião islâmica são excisadas. Ou seja, isto quer dizer que nós lidamos até com pessoas que aparentemente podemos dizer que são bem-sucedidas, mas há uma coisa que tem a ver com a sua sexualidade, ou o usufruto da sua sexualidade, que é completamente atingido e que afeta aqui uma clara violação de direitos humanos, ou aquilo que podemos considerar direito fundamental de qualquer cidadão. Pronto. Como eu estava a dizer, essas três religiões, expliquei as particularidades. É claro que todos eles ficam aquém. Uns piores do que outros, que eu coloco no rating aqui, pior é a religião islâmica, e depois vem os animistas e depois os cristãos. Mas todos eles, pelo menos, há uma obstaculização na afirmação da mulher. Tendo, enfim, feito este enquadramento, depois estamos em condições de colocar quais são os grandes desafios que se colocam à mulher guineense. Ora, estes grandes desafios não parece até que é uma coisa, enfim, especial, porque é uma situação que a generalidade das pessoas sabe. Desde logo aqui a questão da educação é muito importante, porque nota só, as mulheres guineenses, eles, para já os guineenses em geral, têm déficit acentuado a nível de educação, falta de acesso à educação. Ou seja, quando estava a falar de desafio, o desafio aqui, um dos desafios da não afirmação da mulher guineense é o ser retirada a possibilidade da educação, a possibilidade de aculturar, a possibilidade de poder ter outros horizontes do mundo. O não acesso à educação. Ou seja, não tem formação, a pessoa fica no analfabetismo, e isso tudo representa, de alguma certa forma, um cancro, não só para a própria mulher, mas a sociedade guineense
no geral. Não acesso à educação. Porque, comparativamente com dados estatísticos que eu estive a ver, as mulheres continuam ainda a ser que têm menos qualificação, apesar de serem muito menos qualificação, e que interrompem mais cedo a escola comparativamente com os homens. Pronto. Questão de não acesso à educação. Depois, outro grande desafio que se coloca à mulher guineense é a questão da mortalidade materno-infantil. Ou seja, nós assistimos um número bastante preocupante no número das mulheres que morrem no parto. E não só que morrem no parto, como que vêem os seus filhos morrerem no parto ou morrerem antes de chegarem 5 anos. As últimas estatísticas falava-se de 1000 nascimentos, 200 morriam antes de completarem 5 anos de idade. Ou seja, isso é um dado extremamente preocupante, extremamente, enfim, que deve inquietar-nos. Pronto. Há este outro grande desafio, que é a questão da mortalidade materno-infantil, ou seja, de estancar, que é um grande desafio para estancar essa situação. E depois, a questão do flagelo da HIV. Mais uma vez, novamente, a parte que é mais afetada por vírus de HIV são as mulheres, por razões que nós sabemos. Enfim, os homens normalmente costumam, os homens generalizados, os homens guineenses, terem muitas mulheres, os que não têm vão tendo, enfim, concubinas e raparigas, as catorzinhas e outros nomes que, enfim, se vão apelidando, etc, etc. Isto tudo é um meio de propagação de doenças e as mulheres acabam por ser vítimas número 1 desta situação. Isto é outro grande desafio, a questão de poderem consciencializar e de serem sensibilizadas para poderem ter possibilidade de proteger-se e evitar estar a contrair doenças de efeito contagioso e de outros fóruns. E outra questão também que coloca desafio à mulher guineense é a ofensa à integridade física e psicológica. Isso também é um outro problema. E isso consubstancia casamento forçado, a excisão feminina e depois a violência doméstica. Ou seja, quando nós falamos da integridade, da ofensa à integridade física e psicológica, temos que ter atenção a estes 3 elementos. A questão da violência doméstica, que é uma coisa extremamente também preocupante na Guiné. Aliás, os homens, isso para falar ainda dos homens, os homens, pelo menos, concebem a ideia que têm liberdade, enfim, de bater nas suas mulheres. E isso começa desde o período de namoro, que é muito comum ver isto. Parece que a pessoa está com a sua namorada ou com a sua mulher e parece que ela é encarregada de educação dela e tem essa liberdade até de poder bater nela. Como já dizia em outros fóruns, e quando estava na Guiné, não sei se agora continuando a usar esta máxima, que às vezes até algumas mulheres, por causa da ignorância, diziam: olha, o meu namorado bateu em mim ontem e bater aqui tipo é prova de amor. Eu ouvi isto quando eu vivia lá na Guiné. Pronto. Não sei se esta máxima desapareceu. Mas havia essa questão que enfatizava que o bater na namorada também, de alguma certa forma, é prova de amor. Bem, sabemos que isso é uma forma de pura ignorância, porque prova de amor, enfim, é dar flores à mulher, mesmo que não dê flor, porque o nosso contexto de dar flores propriamente à mulher, mas comprar uma peça que ela aprecia, por exemplo, sair com ela para dar passeio, isto é prova de amor. Agora, bater, isto é uma clara, enfim, violência doméstica gratuita. E depois, nós também podemos falar da questão de casamento forçado. Casamento forçado pode parecer já um assunto que já ultrapassamos. Não. Pelo menos em Bissau pode não ter assim casos, enfim, mas no interior do país isso continua ainda a ser prática em várias etnias da Guiné. Casamento forçado, onde a mulher normalmente é preparada logo desde o início, é claro, também com o homem, mas isso tem mais, enfim, impacto negativo na vida da mulher. Porquê? Porque a sociedade é feita toda de um machismo exacerbado. São as mulheres que acabam por, enfim, por serem vítimas dessa situação. E uma outra questão que poderia aqui novamente, enfim, tocar é a questão de gravidez precoce. Na Guiné,
os dados são extremamente avassaladores. As pessoas, normalmente, as meninas, começam logo a engravidar na fase da adolescência e muitas às vezes nem chegam 20, no caso de 20 anos, quer dizer, isso tudo acaba por ter também condicionante no seu próprio futuro. Porque nota, uma menina com 16, 17 anos, 18 anos, que engravida, está a criar condicionalismo depois para afetar o seu futuro, porque não vai poder continuar a estudar, mesmo que tiver a estudar, vai estudar com grandes dificuldades, e depois, enfim, como educar e criar aquele filho, depois muitas vezes os pais não assumem e não casam com elas, etc, etc, e tudo acaba por ser também uma calamidade pública. E por isso também isto é um grande desafio que coloca as mulheres guineenses, que é a questão de gravidez precoce, que é preciso consciencializar para poder, enfim, ultrapassar este outros males. Depois de fazermos este diagnóstico apurado, porque é importante fazer estes diagnósticos para poder apresentar solução que responderão a estes desafios para podermos sair neste marasmo obstrutivo que nós estamos a assistir perante as nossas mulheres. E uma das soluções para ultrapassar isso é a educação. É extremamente importante nisto. Educação e também a formação e a qualificação das nossas próprias mulheres. Porque, nota só, uma mulher que é educada, é claro que ela já tem outra forma de ver o mundo e vai libertar-se de muitas dessas situações. Vamos partir do princípio. Uma mulher educada, que consegue ter oportunidade de formação, de estudar e poder passar aquilo que podemos considerar, ou por exemplo, de ter 7º ano, no nosso contexto. Acho que agora há 12º ano. Mas imagine uma mulher que tenha 12º ano. Esta mulher é uma mulher já preparada. Já vai conseguir saber lidar, claro que não é generalidade, não é nem todas, mas pelo menos a generalidade de situação, de poder proteger-se de não cair na questão de gravidez precoce. Desde logo, não é ponto. Até porque os dados indicam-nos que a maioria das meninas que engravidam muito cedo são meninas que são, do ponto de vista familiar, vivem uma situação familiar desestruturada. E essa situação reflete também na educação delas e de falta de informação. Pronto. Como eu estava a dizer, aculturando, educando, uma mulher teve a oportunidade de estudar, ela vai poder livrar-se de doenças infecto-contagiosas, primeiro ponto, vai saber prevenir, vai saber se vai envolver com uma pessoa A ou B, tem que usar métodos contraceptivos. Pois, como eu estava a dizer, a educação é o único antídoto eficaz para combater essas calamidades. Desde logo, uma rapariga estudada não vai engravidar cedo, já não aceita a violência doméstica, não aceita aquela violência gratuita do homem achar que pode bater nela a qualquer momento ou quando lhe apetece. Isso já não vai acontecer. Casamento forçado, muito menos. Isso é questão que está fora de possibilidades. E doenças, efeitos contagiosos, e etc, etc. Ou seja, isso terá uma revolução muito importante na nossa sociedade. Aliás, todos os outros problemas também que nós temos estado a passar é por falta de educação, que nos leva também a essa situação que nós estamos a viver. E outra coisa aqui é a responsabilidade, um dos outros caminhos que deve fazer para mudar este cenário, é a responsabilidade do Estado e também a sua autoridade, porque o que nós vemos é que há muitos males que estão a ser perpetuados, mas que as nossas autoridades não estão medidas. Por exemplo, a questão da excisão feminina, a mutilação genital feminina. Quer dizer, até há leis, mas essas leis não são execuíveis. Pelo menos há aqui um triunfo de costume em relação a essas mesmas leis. Desde essa história de excisão feminina, de leis que foram aprovadas, quantas pessoas que foram presas por estarem a praticar esses hediondos atos? Essa é a primeira questão que se coloca. Ou seja, fizeram lá leis bonitas sobre isto, mas que acabam por não entrar em prática. O que é que isso serve? De modo que o Estado tem que assumir as suas responsabilidades e poder defender neste campo as mulheres e punir aqueles que vão fazendo essas práticas aberrantes contra a dignidade, contra a afirmação da própria mulher. E uma outra questão que se poderá ajudar a resolver isto tudo é
a campanha de sensibilização. É verdade que tem sido feito, tem estado a fazer campanha, há pessoas, associações que estão muito empenhadas nisto, que desde já aproveito para dar os parabéns e encorajar para continuarem. Mas é preciso fazer mais, não podemos conformar com isso. Campanha de sensibilização. Esta campanha de sensibilização não só tem que começar a passar próprio nas nossas escolas, tem que, enfim, reestruturar programas curriculares para poder falar dessas questões, de questões da violência doméstica, da excisão feminina e da desigualdade entre homem e mulher. É preciso isto tudo, essas campanhas de sensibilização. Mas, sobretudo, também os nossos pais e, sobretudo, as nossas mães, ou futuros pais e futuras mães, também consciencializarem que tem que educar logo o filho homem, tanto também a sua filha, para, enfim, não depender de homem, não ter essa ideia que nós vemos ainda que tem muita pena, das pessoas, das mulheres, conceberem ainda a ideia que para elas serem realizadas e felizes tem que depender do homem. Não, isto é um erro na educação. É preciso educar as pessoas que as pessoas têm que ser felizes para se afirmarem, para serem bem-sucedidas na sociedade. E isto requer esforço e aplicação. Isto é que deve ser incutido. Não devem incutir, aliás, incutem isso nos homens, mas nas mulheres. A educação é que há uma diferença de que a mulher tem que depender do homem, tem que fazer tudo para ter um bom casamento. Quer dizer, sem prejuízo, que a pessoa tem que lutar sempre para ter um bom casamento, tanto o homem como a mulher. Mas uma menina não pode formatar a sua ideia que é com o homem que lhe vai fazer feliz. Isso é uma educação completamente errada. De modo que o papel também dos pais é muito importante, sobretudo não fazer essas discriminações que às vezes nós assistimos. E outra questão que poderia ser uma solução para ajudar a equilibrar a balança é a visibilidade nas próprias mulheres. Porque nota só, a visibilidade, quando fala que é visibilidade política. E essa visibilidade política, o próprio Estado pode assumir essas redes de dar mais visibilidade às mulheres. Porque se nós repararmos, por exemplo, nosso panorama político, todos os partidos deles, nós praticamente não temos mulheres ali na direção. E alguns partidos vão só enfeitando, pondo lá duas mulheres, etc, etc. Isto não resolve o problema. Tem que começar, eu defendo aqui, desde já, a questão das cotas. Tem que haver lei para condicionar os partidos, tem que ter determinadas percentagens para deputados na Assembleia Nacional Popular. Porque isto tudo vai ser importante. As mulheres, estando na esfera do poder, elas vão conseguir também, elas sabem melhor o problema que vivem para poder mudar o cenário. Porque nota, como é que é possível num país dito democrático, o Presidente da República é um homem, o Primeiro-Ministro é um homem, o Procurador-Geral da República é um homem, o Presidente do Tribunal Constitucional é um homem, o Presidente da Assembleia da República é um homem. Quer dizer, isto alguma coisa está mal que deve ser mudado. Senão não faz qualquer tipo de sentido. Eu não estou a dizer agora que temos que enfim, ficar a apontar, ver. Não. Mas é preciso o Estado começar a conscienciar a sociedade civil de haver a cota. Podíamos ter uma mulher, por exemplo, como Procuradora-Geral da República. Ou podíamos ter como Presidente do Tribunal Supremo Tribunal de Justiça, etc, etc. Mas o que nós vemos é que as mulheres não têm visibilidade. E depois, para enganar às vezes, põem lá umas coisinhas ali e não dá. E basta vermos a nossa Assembleia Nacional Popular. Temos poucas mulheres não estão na esfera do poder. E para isso é preciso haver cotas. Cotas na questão ali logo no Parlamento e mesmo até a nível de governo, para ver isso, para poder proporcionar. O governo, aquilo é quase só homens. Ou seja, isso espelha aquilo que é a realidade na nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente machista. Mas, além de ser extremamente machista, é uma sociedade que violenta extremamente as mulheres. Desde logo essa questão que eu estava a dizer da pedofilia que é consentida ali, porque a pedofilia acaba por atingir mais as mulheres, essas coisas de 14 que falam, isso tudo é uma pedofilia. Até pessoas com responsabilidades públicas vivem isso, e isso tem que acabar. E essas coisas todas têm implicações muito fortes na própria afirmação da mulher e no seu próprio bem-estar, etc, etc. Mas a sociedade fecha os olhos a essas situações e faz de conta que não está acontecendo nada. Por isso, é importante chamar a razão, já que estamos a viver num contexto, este mês, que é mês dedicado às mulheres, para pensarmos qual é a condição das nossas mulheres e procurar sensibilizar a opinião pública, mas sobretudo o Estado tomar as suas responsabilidades para ajudar as mulheres a libertar, as nossas mulheres continuar a libertar dessa situação de excisão feminina que eu falei, gravidez precoce e alto índice da morte
materno-infantil e outras doenças, etc, etc. E todo o condicionalismo que eles são objeto de violência doméstica, casamento forçado, enfim, isto tudo tem que acabar. Mas para isso é importante também tocarmos mais uma vez na educação das nossas mulheres. Poder, enfim, cada vez procurar educar, porque nós sabemos que as mulheres já com patamares, aliás, falando as raparigas guineenses que eu conheço aqui, enfim, já não têm tanto, já ultrapassaram e nunca vão ser tanto afetos de muitas coisas que eu falei aqui que são calamidades que as mulheres guineenses ainda continuam a enfrentar. Porquê? Porque são meninas já esclarecidas, já lúcidas, já têm uma outra visão da vida, etc, etc. Pronto. Por isso é importante apostar na educação e só a educação que pode ajudar uma pessoa a afirmar na sociedade e realizar também como sendo, enfim, realizar-se como uma pessoa de bem na sociedade. Mas para isso temos que consciencializar, temos que, enfim, ajudar a equilibrar a balança, temos que deixar de perpetuar as injustiças, desigualdades sociais sobre as mulheres e também terem consciência que as mulheres não são só as nossas mães, são as nossas irmãs, são as nossas primas. Ao fim e ao cabo, se nós não defendemos isso, também estamos a, enfim, condicionar a vida dos nossos entes queridos, porque todos nós temos mães, temos tias, temos sobrinhas e temos amigas, etc, etc. Por isso é importante isto e para isto também o Estado tem que fazer a sua parte e os pais ir fazendo a sua parte e naturalmente também as mulheres fazendo a sua parte. Muito obrigado e até a próxima ocasião.